Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos começar? Espero que vocês estejam preparados para começar a mais uma aula online. Vamos juntos, então, embarcar nessa viagem. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós faremos o currículo em ação, ler e escrever. As páginas 52 e 53. Vamos pegar nossos livros? Hoje nós começaremos uma sequência didática sobre ortografia. É hora de pensarmos em como escrever corretamente as palavras. Esta sequência apresentará a você e a seus colegas algumas atividades para poderem pensar sobre a escrita das palavras do ponto de vista da ortografia. Para isso, vocês trabalharão com alguns poemas selecionados que foram escritos por autores consagrados da literatura brasileira. Alguns são mais recentes, outros mais antigos, mas todos vêm mostrando o modo como as palavras são escritas. Vamos lá? Nossa primeira atividade hoje vai ser um ditado interativo. Nós vamos ler o poema Namorados e depois nós vamos preencher um quadro. Antes de lermos o poema, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor do poema. Quem escreveu o poema Namorados foi Manuel Bandeira. Manuel Bandeira nasceu em 1886 e faleceu em 1968. O Manuel Bandeira, quando ele era muito jovem, ele foi diagnosticado com tuberculose. E na época que ele foi diagnosticado, essa era uma doença que não havia cura. E o Manuel Bandeira pensou que ele fosse morrer muito cedo. Só que isso não aconteceu. E os poemas dele, ele volta muito para o tema infância, que foi a época que ele era mais feliz, né? Que não havia doença, né? Então, esse é um poema que ele fala sobre a infância dele. Vamos ouvir? Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Antes da gente seguir a atividade, vamos tentar entender um pouquinho esse poema, tá? Então, o rapaz ele falou para a moça que ele não estava acostumado ainda com o corpo dela, com a cara dela. Então, vamos pensar assim, né? Essa moça, antes, era uma criança. Então, eles eram amigos desde criança, provavelmente. E a moça está crescendo. Então, ela está tendo algumas transformações e ele ainda não se acostumou com isso. E daí, ele fala para ela, quando a gente é criança, quando a gente vê uma lagarta listrada, o que acontece? Daí, a moça pensa e fala, a gente fica olhando. Então, quando a gente vê uma lagarta dessas, a gente fica olhando, mas olhando assim, encantada, admirada. Então, é desse jeito que o rapaz está olhando para a moça. Então, ele tá vendo ela, a transformação dela, e ele tá achando aquilo lá muito bonito, muito encantador. E daí ele fala para ela, você parece uma lagarta listrada. E a moça arregala os olhos e não entende, né? Porque, na verdade, o rapaz ele está encantado pela moça, né? E daí ele conclui dizendo para Antônia que ela é engraçada, que ela parece louca, tá? Vamos continuar agora a nossa análise ortográfica. Então, antes da gente ir para a próxima parte, eu vou pedir para que vocês leiam pelo menos umas 2 vezes esse poema, prestando muita atenção na escrita das palavras. E depois a gente vai fazer um ditadinho. Então, vocês não podem olhar para o poema para olhar como é que se escreve a palavra, tá joia? No livro de vocês, na página 53,
nós temos a tabela que nós vamos preencher. Só que a quantidade de linhas que tem aqui é insuficiente. Então, eu vou pedir para vocês que ou vocês façam mais linha, vocês podem pegar a régua e colocar mais linhas aqui, sabe? Dividir a linha no meio, ou vocês coloquem a data, coloquem lá atividade 1, ditado interativo, e daí vocês façam o ditado ali, tá joia? Eu vou fazer mais linhas aqui para vocês verem. Então, na minha, eu dividi a primeira linha, e fiz mais uma linha aqui no meio, na segunda linha e na terceira. Essa quantidade de linha, nós vamos precisar de 7 linhas, então vai ser suficiente. Então, agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou ditar as palavras e vocês vão escrever aqui na primeira coluna, onde está escrito palavras selecionadas, certo? Primeira palavrinha, olhou. Olhou. Segunda palavrinha, brincou. Brincou. Terceira palavra, doçura. Doçura. Quarta palavra, engraçada. Engraçada. Certo? Quinta palavra, moça. Moça. Próxima palavra, criança. Criança. E última palavra, de repente. Mais uma vez, de repente. Nesta página aqui, nós vamos ver como é que as palavras deveriam ter sido escritas. Eu anotei aqui, no palavras selecionadas, eu anotei a escrita correta da palavra, mas vocês não vão apagar a de vocês, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar a primeira coisa, olhou. Você vai ver se você escreveu adequadamente ou não. Se você errou, por exemplo, se você escreveu com L, você pode colocar aqui que a sua dúvida, qual foi a dúvida na hora que você escreveu, tá? Ah, eu não sabia se a palavra terminava com U ou com L, certo? Então, nas possíveis dúvidas, você vai colocar aqui a dúvida que você ficou quando escreveu essa palavra, certo? No doçura e no engraçado, às vezes você pode ter achado que era com 2 S's ao invés do C cedilha, certo? A mesma coisa aqui no moça ou na criança. Às vezes você poderia achar que era com 2 S ao invés de C cedilha. E o de repente, às vezes você não sabia se era junto ou separado, tá? Caso você tenha escrito alguma dessas palavras incorretamente, você vai colocar um traço onde está escrito questão ortográfica e você vai colocar em cima escrita correta. E você vai colocar aqui a forma correta da escrita, tá? Então, você confere aqui e coloca o jeito correto, tá? Isso se você escreveu alguma palavra incorretamente. Se não escreveu, pode deixar em branco, certo? E aqui nós vamos comentar a situação, né? Lembra que eu falei que a dúvida aqui no olhou e no brincou era se era com L ou com U? Não precisa anotar, tá? Só prestem atenção. Então, quando eu tiver essa dúvida, eu vou pensar na palavra. Então, olhou é uma ação que eu faço? E que é ação? Algo que eu estou, por exemplo, correr, brincar, pular, olhar, é uma ação. Então, se for uma ação, ela termina com U. Agora, por exemplo, a palavra anel. Anel não é uma ação, não é? É um objeto, então termina com L. Então, eu posso usar isso para quando eu ficar em dúvida, certo? Aqui, doçura, engraçado, moça ou criança, a minha dúvida poderia ser: eu escrevo com 2 S ou com C cedilha? Então, a regra do C cedilha é: nenhuma palavra começa com C cedilha, né?
E aqui, antes da letrinha A, tá vendo? Ou U. Antes não, depois, né? Desculpa. Depois da letrinha A, depois da letrinha U, eu uso C cedilha, tá? Então, aqui é a regrinha, daí deu certo, joia? E a palavra de repente, tem que decorar. Aí não tem jeito, tá? De repente se escreve separado. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então, a situação comentada não é necessário fazer, foi só prestar atenção ali no vídeo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!